Bem, primeiramente eu quero agradecer por você ter atendido mais uma vez a nossa reportagem, estar participando com a gente. Agora, Toninha, muito decreto, hein, Toninha? É um decreto atrás do outro, quer dizer, eu imagino como deve estar a cabeça do comerciante, a cabeça de quem quer no comércio, que hora que eu vou, o que eu vou fazer, como que eu faço, 20%, o que significa isso? Bem, Toninho, mais um decreto aí a ser estudado, né, pela população e também pelos comerciantes, Toninho. Beto, é muito confuso realmente. A gente tem que aceitar, vem tudo de cima, né, de um estudo que a gente não entende muito bem como é feito, mas determinação e decreto a gente tem que cumprir, né? E agora nós estamos aí com um decreto que nos obriga a trabalhar 4 horas por dia só, né? Então ficou determinado que o horário do comércio é das 11 horas às 15 horas, ou seja, 11 horas da manhã às 3 horas da tarde, né? Seguindo a regrinha das 11 horas ao meio-dia para idosos, né? Sim. E a partir idosos e grupo de risco. E a partir das 12, né, ao meio-dia, até as 3 ou até as 15, seria para os demais, né? Inclusive, a gente pede para que os idosos venham no horário dele, das 11 às 12, no qual ele pode entrar dentro da loja, pode escolher, pode, né, fazer uma compra tranquila, né? Agora, após as 12 é complicado, né, atender o idoso. Agora, Toninho, alguns idosos têm reclamado com a gente aqui, né? Olha, esse horário aí, muitas vezes a gente está fazendo almoço, não é um horário que a gente pode sair de casa. Haveria a possibilidade de repente, o Sincomércio ou os comerciantes entrarem em contato com a prefeitura para ver se, por exemplo, de terça e quinta, ao invés do idoso ser atendido das 11 ao meio-dia, ser atendido das 14 às 15 horas, fazer uma inversão nesse horário, pelo menos, né, ajeitar o lado desses idosos que estão com dificuldade de ir nesse horário que está sendo imposto. Então, Beto, esse que é o problema. Se você começar a criar um dia um horário, outro dia outro horário, vira um tumulto. É mais fácil esse idoso, às vezes até pedir uma ajuda para um filho, para uma nora, para alguém fazer a compra para ele, né, do que ele ir ao comércio. Mas tudo bem, eu acho que o direito de ir e vir é de todos e cada um tem a consciência do que está acontecendo. Mas às vezes é mais fácil alguns idosos mudar o horário dele do que a gente mudar o horário do comércio, porque senão vira uma bagunça, você entendeu? Mais generalizada. Veja bem, o idoso, por que nós colocamos o idoso primeiro? Porque já é de costume, já é usual, o idoso vir cedo para o banco. Então, o que acontece? Pode notar que o idoso, o banco abre às 10, 9 horas ele já está na fila do banco para receber seu pagamento. E assim, como o banco está abrindo às 10, o idoso já às 10 horas está no banco. Então, o que acontece? Ele vai ao banco, do banco ele já vai para o comércio. Você entendeu? É uma rotina que criamos para ele melhorar a situação dele. Entendemos que é complicado, é ruim, lógico que entendemos. Quem está mais sentindo é a gente, é o comerciante, porque o idoso é um grande consumidor do comércio, né? Hoje o idoso é considerado um dos grandes consumidores do comércio. A gente sente muito isso, mas a ordem não é nossa, a ordem vem de cima, né? Que tem que ter um horário reservado para o idoso, porque ele é do grupo de risco, né? Inclusive tem muito idoso andando o dia todo no comércio de Matão, brigando com os comerciantes. Gente, nós não estamos fazendo isso para restringir vocês, nós estamos fazendo isso para conservar a saúde de vocês, né? Então, é essa ideia que tem que ser colocado na cabeça do idoso, que é para ele entender que o comércio está em benefício ao idoso e não tentando restringir ele, né? Ô, Toninho, é complicado. Boa noite, é a Evelyn quem fala agora. Ô, Toninho, a gente fala muito dessa situação do grupo de risco, né? E quando a gente fala do grupo de risco, a gente sempre enfatiza aqui
os idosos. Mas o grupo de risco, vale ressaltar que é um público muito maior que apenas os idosos, né? Sim. Não são apenas restritos a pessoas com mais de 60 anos. Exatamente. Esse título que criaram, mais uma coisa que não foi bem estudado. Porque, Exato. assim, o grupo de risco que eu consigo detectar é o idoso, a grávida e a criança. Agora, o diabético, eu não sei se ele tem diabetes ou não, né? Ou outras doenças do grupo de risco, eu não sei. Então, quer dizer, circula pelo comércio esse outro grupo de risco aí, que é o diabético, que é tanto quanto complicado, igual o idoso, né? A facilidade que se ele pegar, ele pode ter muitas complicações. Então, a gente não sabe. Então, eu não sei o porquê que criaram essa situação, né? Então, fica difícil. E a gente tem que cumprir. Então, infelizmente, é assim, a gente tem que cumprir, ter essa regrinha para a gente cumprir. Agora, uma outra observação, até mesmo com a sua experiência, né, e vendo toda essa realidade, tanto do consumidor quanto do comerciante matonense, você sinceramente acredita que que a gente vá deixar essas pessoas com mais segurança, reduzindo realmente o horário para 4 horas? Porque eu penso o seguinte, Beto Garcia, Isabela e a todos, e não sei se vocês concordam comigo, se eu tenho a necessidade de ir no comércio, eu sei que eu tenho 4 horas para ir no comércio. Se o Beto tem a necessidade de ir, ele tem essas 4 horas para ir no comércio. Não dá a sensação que mais pessoas estarão aglomeradas, Toninho, com esse horário reduzido? Olha, agora eu vou falar como Toninho Giannini, certo? Não como presidente do sindicato. Eu acho que está errado. Eu acho que se a gente abria 8 horas no dia, e tinha movimento o dia todo, a gente teria que abrir 12, que é para não haver o acúmulo, né? Então, eu acho que deveria ser dessa forma. Mas os estudiosos dizem de outra forma. Até esses dias eu estava observando, com esse novo horário, que praticamente ficou o banco e o movimento bancário e o movimento do comércio junto. Então, a hora que fecha um, fecha o outro. Você sabe que alongou o tempo de pessoas não circulando no centro da cidade, porque da forma que está, dá 15 horas, cessa. O banco fechou e o comércio fechou. Aí fica parado o centro, então não tem mais ninguém no centro. De repente, aí a gente começa também a fazer essa analogia, a gente percebe que realmente o estudo tem a ver, você entendeu? Porque hoje o comércio ele fica das 15 horas, ou seja, 3h30, vamos por 16, das 4 horas da tarde até o outro dia, 9h30, 10 horas da manhã, sem ninguém no comércio. Então deu um período mais longo de pessoas não circulando. Então talvez essa que é o resultado do estudo que foi criado, né? Então, tem o pró e tem o contra, né? É uma situação muito difícil. É complicado isso. Ô, Toninho, só para reforçar aqui, a gente tem a participação de um internauta, viu, Beto, antes de você continuar aí com ele, o Mário Risse, ele participou, eu agradeço aqui a sua participação também, viu, Mário? Ele falou que não ficou muito clara a resposta com relação ao grupo de risco, no caso dos diabéticos, se tem ou não horário para essas pessoas. É exatamente esse grupo de risco que a gente fala que está dentro da questão dos idosos, é todo mundo dentro desse mesmo horário, mas como né, Beto? Controlar isso? Né? Veja bem, aí é que está. Nós temos que pensar na nossa responsabilidade, o que a gente quer para a gente, né? Eu citei esse exemplo da questão do grupo de risco, porque foi um estudo que fizeram que proíbe o grupo de risco circular no comércio, a não ser aquela 1 hora lá. Agora, como que eu vou saber que o cara tem diabetes, que a pessoa tem diabetes, ou tem uma outra doença de risco? Nós não sabemos. Mas a pessoa que tem, ela tem que se conscientizar de que aquele horário é o primeiro horário dela. Aí depois disso ela não, né? Ela que toma as precauções dela. Exato. O idoso já não. O idoso a gente já sabe,
né? Você percebe pelo visual da pessoa mais ou menos a idade dele, então você tem como barrar, como, né, não atender. Mas é complicado isso, porque a gente precisa vender e quer atender todo mundo muito bem, né? Mas tem essa restrição que nos proíbe, né? Meu pensamento é assim, eu acho que se você não quer aglomeração, você tem que aumentar o tempo, não diminuir. Eu acho que quem fez essa matemática e fugiu da escola ou não estudou, porque é impossível um negócio desse. Eu não vi um especialista falando, Toninho, né, a não ser as pessoas que cercam o Dória, né, e concordaram com isso, porque se você, gente, é melhor você receber 1.000 pessoas em 2 horas ou 2.000 pessoas em 8 horas. Pô, tá, é óbvio isso daí. Essa conta que o governo está fazendo não fecha, não bate, né, de jeito nenhum. Então, eu também acho que isso daí é errado. Esse negócio de diminuir o horário, o número de clientes, tá? Os comerciantes têm reclamado muito que tem clientes que estão desacatando, estão xingando, né, porque querem comprar. Quem imaginar uma coisa dessa, Toninho? Você tem uma loja de calçado, chega uma pessoa lá para comprar o calçado, você vai falar, olha, você não pode comprar agora. É triste, né? O sentimento. E eu sabendo que eu tenho que pagar aquele calçado lá que as duplicatas tá vencendo e eu não tenho dinheiro. É complicado, é ruim para ambas as partes. Eu acho que é mais difícil para o comerciante que fala um não para o cliente e ele precisando vender, do que às vezes mesmo o cliente querendo comprar e você não poder, você entendeu? Por isso que a gente pede muita calma essa hora, né, para a gente passar junto esse pedaço da vida nossa aí que a gente nunca imaginava em passar, né? É uma coisa que o que a gente está vendo é um negócio, né, não é nem de outro mundo, porque está no mundo inteiro isso, né? Realmente. Então é complicado, né? É um negócio aí que não dá para entender. Roberto. Mas, enfim, temos que cumprir a regra, esse que é o problema. Roberto, e a gente tem que deixar claro que as regras não é apenas para Matão, né? É para todos os outros municípios. Há controvérsias. Exato, mas aí tem gente que eu tô vendo, por exemplo, se eu não me engano, Bebedouro, por mais que a situação está, se eu não me engano, laranja também lá em Bebedouro, e a gente sabe que Bebedouro é um município que eles estão sendo exemplo na questão de isolamento social e continua com essa taxa alta de isolamento das pessoas. Bebedouro, o prefeito deixou bem claro, a gente vai deixar o comércio e os bares abertos, mas tem as regras, obviamente. Então, quer dizer, o prefeito não está aí obedecendo exatamente aquilo que o governo pede, né? Mas aí também vai da cultura da cidade, né? Lá, me parece que a população está seguindo as regras, né? Então, é complicado isso também, né? É um negócio muito difícil de tomar a decisão. De tomar as decisões, óbvio, né? Óbvio que a gente porque assim, por exemplo, Taquaritinga abriu o comércio, lá não tinha nenhum caso. Hoje já tem taquaritinguense metendo o pau no prefeito porque está entrando todo mundo em Taquaritinga. Taquaritinga já proibiu a região ali de entrar na cidade. Então está um caos, né? Já começou a criar um problema para Taquaritinga. Então eu não sei te falar o que é certo e o que é errado nesse momento. Araraquara, por exemplo, bares e restaurantes e lanchonetes não poderão atender presencialmente no período noturno. Serão apenas 4 horas diárias contínuas ou não, com horário limite até as 19 horas de segunda a sábado e das 16 aos domingos. Fala de posto de combustíveis aqui também, mas houve um relaxamento em relação aos bares, né? O que Matão vai ter que fechar todos os bares, né? Mas houve um certo relaxamento, desde que tenha desinfecção, aquela coisa toda que ninguém fazendo, né? Esse que é o problema. O grande problema é esse. Uma outra coisa que eu também estou querendo saber aqui é a mensagem dos nossos internautas. O Mário novamente mandou essa pergunta, o Mário Risse. Ele está perguntando se está havendo fiscalização no comércio de Matão, Toninho. Então, nós temos 2 tipos de fiscalização. Nós temos a fiscalização do Estado, que a gente não conhece quem é, né? E ele passa pela cidade para
para ver como é que está, e isso está acontecendo realmente. E tem o fiscal nosso da prefeitura, né, da prefeitura de Matão. Está sim. Hoje, por exemplo, foi fiscalizado todos os supermercados. Graças a Deus não pegaram nada de anormal, então foi tranquilo. E o pessoal está sim fiscalizando. Inclusive, está tendo um problema, até nem iria falar, mas eu vou falar que amanhã vai sair a decisão. Dos idosos que estão pedindo para comprar nas portas da loja. Então, ele não entra na loja, só que pede o que ele quer, o vendedor vai lá, pega e vende para ele na porta. Então, isso aí, amanhã, vai sair um comunicado, se é possível fazer isso, é um drive-thru, né? Uhum. Drive-thru está autorizado, só que não sei se para o idoso. Então, vai ver isso aí. Se realmente a prefeitura entender, a prefeitura não, o comitê do Covid entender e a promotoria autorizar, vai ter essa chance de ter um drive-thru para o idoso. Então, de qualquer horário, ele passa na frente da loja e compra. Mas isso vai sair a determinação amanhã. Ou então tem que parar com isso, porque tem algumas lojas fazendo isso. E pode ser multado. Isso é um problema sério. Multar por fazer drive-thru? Eu sei lá, é estranho. Por quê? Se a pessoa compra numa loja e pede para alguém passar lá de carro e pegar, alguém passar lá a pé e pegar, porque eu acho que todas as lojas têm atendimento por telefone, né, Toninho? E é o que está salvando. O que eu acho que está faltando, Toninho? Desculpa, não é drive-thru, é o delivery. O delivery. O delivery. Desculpa, o certo. O delivery tá autorizado, né? Pelo menos é o que a gente vê em todos os decretos. O idoso pode? Sim, o idoso pode, o delivery está tendo isso. A pessoa recebe na casa dela, né? Não, o delivery a pessoa passa na porta e compra. Então, aí seria um drive-thru, né? Acho que é drive-thru. Mas passar de carro e as lojas atendem. Não, de carro tudo bem. Agora, a pé é o problema. O drive é o carro, né? Isso, o drive-thru é o carro. É o carro. E o delivery é a pessoa a pé, passando e querendo comprar na porta, porque ele não pode adentrar na loja, então ele compra na porta. Isso está acontecendo. E tem quem segue a risca que não pode, e tem quem segue a coisa que pode. Então, tem que regulamentar, amanhã vai ter essa determinação aí, sim ou não. Os lojistas, eu acho que já estão fazendo isso, mas eu acho que eles têm que se apressar, porque o delivery vai funcionar muito bem, principalmente para os idosos. Né? Se o cara colocar ali 1, 2, 3 motos para ficar fazendo entrega para ele e divulgar que ele tem isso daí, eu acho que ele vai sair na frente. Sim, né? Não, mas vai sair na frente. Essa questão de vender por telefone, por Zap, por Face, isso tem, você entendeu? Tá tendo. É que o idoso ele quer ir lá na loja, ele quer ir lá na porta da loja para comprar, fora de hora, fora do horário dele. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Para fiscalizar tudo isso é difícil. Claro. Principalmente a Prefeitura de Matão, que não tem tantos fiscais assim. Sim. O número é bastante reduzido. O prefeito falou em uma live dele que talvez fosse contratar alguém de emergência. Faz tanta coisa de emergência, né? Bota pessoal para fiscalizar aí. Você vê em todo lugar, guarda municipal nas ruas, né? Fiscalizando, fiscais com colete, orientando. Não precisa nem multar, gente. Bota para orientar. Sim. Né? Essa questão da fiscalização, eu até dei uma sugestão. Nós temos uns agentes de trânsito no centro da cidade, que é agente de trânsito, mas não deixa de ser autoridade, né? Uma pessoa pública para servir o público, não é isso? Eu falei, poxa, eles já estão ali, já estão fazendo o trabalho deles, poderia agregar essa questão de orientação, né? Ver uma mãe com uma criança falando, senhora, né, não pode andar com essa criança esse horário. O idoso fala, senhor, o horário do senhor é de tal hora, né? Esse horário não é legal o senhor ficar andando, o senhor pode contrair o Covid, né? Fazer entender, e isso chega a ele no bairro,
ele fala para os amigos, aí o outro fala para o outro fala para o outro, acaba organizando, né? É uma situação muito difícil, Toninho, de se lidar com ela. Complicado. Só que eu acho, na minha opinião, Matão tá fazendo muito pouco. Eu acho que em relação à fiscalização, em relação a pessoas na rua, que é necessário isso, não vem me falar que com live de dentro do gabinete vai resolver alguma coisa, não, porque não resolve. Não resolve, tem que ir pra rua. Os comerciantes estão sendo xingados, estão sendo hostilizados, sabe? Tem que ter fiscalização nas ruas. A verdade, né, Beto, e Toninho também, a todos os ouvintes e telespectadores, não deveríamos ter nem fiscalização. Não, é claro. Se nós fôssemos conscientes... É claro. A gente está falando de uma coisa que a gente pode vir a óbito, e isso, de repente, pode vir a óbito não só a quem está ali no comércio, você pode passar uma doença para as pessoas das suas famílias, né? Então, quer dizer, a gente está falando de algo muito grave, mas aqui parece que nesse país ainda tem muita gente que, infelizmente, não caiu a ficha ainda, não tem ideia do que a gente está passando. É a falta de respeito, na minha opinião também, viu, Beto? Agora eu estou falando como Evelyn, é muito grande. É muito grande a falta de respeito com a sua família, é muito grande a falta de respeito com esses comerciantes que Beto, onde eu vou, tem comerciante que já chorou para mim, para falar a verdade, falando que sim, não sabe o pessoal o que tá todo mundo... Exatamente. Tem gente tradicional daqui de Matão que está desesperado, porque não sabe o que faz. Aí eles abrem a loja e tem sempre aqueles lá que querem fazer de tudo, desrespeita esse comerciante e desrespeita principalmente você e sua família, que eu acho que isso é o cúmulo, exatamente o cúmulo. Então, quer dizer, eu sei que tem gente sem máscara, eu sei que tem gente que está fazendo de tudo para ficar aglomerado como se nada estivesse acontecendo. Tá chegando aqui de um ouvinte aqui, ó. Eu fui em uma loja sábado. As duas proprietárias não estavam utilizando máscara e na loja não tinha álcool gel à disposição, como manda a lei. Eu virei as costas e fui embora. É isso que vai acontecer com um comerciante que não andar dentro também do que pede. Ele tem que mostrar essa segurança na loja, como a maioria aqui está mostrando. Né? Está mostrando que eu acho um pouquinho de organização do público e um pouquinho de organização também do comércio e principalmente uma ação um pouquinho mais visível, né, Toninho? Da prefeitura. A prefeitura que comanda isso daí. Eu acho que a Evelyn foi muito feliz na colocação dela. Nós vamos ter que mudar a nossa cultura. Tá? Eu acho que essa epidemia ela veio e vai mostrar pra gente, e nós vamos ter que conviver e aprender isso, que nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. Tá? Eu agora, acabou de acontecer comigo agora, eu passei correndo no mercado e comprei o pão estava quentinho. Sabe o que eu fazia antigamente? Eu rasgava um pedacinho do saquinho do pão, metia a mão num pão e vinha comendo. Estava quentinho, que delícia, um gordinho ainda. Nossa, hoje eu já não tive mais coragem de fazer isso. Eu tenho que chegar em casa e higienizar a embalagem, para depois eu manipular esse alimento. Eu tomar banho, eu me lavar, você entendeu? Hoje já está isso em mim, que eu tenho que fazer isso. É obrigação. Então, é uma cultura que a gente vai ter que mudar e não muda de um dia para o outro, né? Mas a Covid vai passar, se Deus quiser, mas a cultura da higienização nós vamos ter que ter ela mais presente na nossa vida, porque vai vir Covid-20, Covid-21, 22... agora vai começar, né? Tem gente comentando aqui, ó, ao invés de contratar fiscal, o prefeito contratou agente de apoio para o Canil. Nós vimos a contratação no jornal. E os fiscais, né? E pessoas para trabalharem na rua, né? O pessoal também está sentindo isso. Se você não tem uma pessoa, né, que direcione as outras, o comerciante não vai aguentar fazer isso sozinho, Toninho. Não. Se não tiver uma autoridade ali, vai ter comerciante que vai tomar uns tapelecos. Já tem gente aqui falando, o que esses idosos vão fazer na rua? Gente, eles têm o direito de estar na rua. Eles têm o direito de ir à loja. Infelizmente também nós temos a cultura de respeitar só quem é a autoridade máxima, né? Então, o que acontece? Até o Sim Comércio, nós até conversamos em pôr pessoas, distribuir panfleto, não adianta que é só sujar a cidade. A gente tem que pôr pessoas que conversam, que falam. Sim. Né?
que se comunica. E nós nem tomamos essa atitude porque as pessoas não iriam dar a mínima para as pessoas que estariam falando, porque elas não são não tem uma autoridade explícita nela, como tem aí um agente de trânsito, né, uma polícia militar. É difícil. Então, teria que ser partir daí, partir do Estado, do município, uma conscientização mais presente na comunidade, está ali mais presente. Sem dúvida. Tem condições de fazer isso, sim, só tem que ter o querer, né? Só tem que ter o querer, exatamente. Então, nessa parte da conscientização, eu creio que o Estado e o município deixam a desejar, porque não tem ninguém fazendo. Outra coisa, eu tenho certeza, Toninho, que não está tendo fiscalização. Eu moro em Taquaritinga, conheço pessoas que trabalham aqui, que vêm de carro, outras vêm de ônibus. Os ônibus estão superlotados aqui em Matão. Sim. Tem linha que sai de Matão aqui, o dobrar Taquaritinga, vai lotado, abarrotado. Exatamente. O que tem que fazer nisso? Quem que tem que fiscalizar isso? Tem que ter uma fiscalização para isso, né? Sem dúvida. Exatamente. São muitas coisas. Você vê como que vem do Estado, vem do município. Que nem o Dória, ele fala, depois ele manda reduzir os ônibus em São Paulo. Aí abarrota tudo, tira metrô. É outra burrice. Não dá para entender. Desculpa a palavra, mas é outra burrice. Exatamente. Certo? Para não agredir o animal, é falta de inteligência, pronto. Porque como? Gente, se você tem uma população de milhões em São Paulo, como que você diminui o ônibus e você vai segurar a pessoa em casa? Não vai. Exatamente. Sabe, não vai segurar. Ainda o governo de São Paulo está fazendo algumas ações, está falando toda hora, mas pelo menos está pondo gente na rua, como você disse, veio fiscal aqui. A gente não vê isso aqui em Matão. Não tá. Eu chego em Taquaritinga todo dia, quase 8 horas da noite. Tem 6 ali me aguardando para medir minha febre, para passar não sei o que no meu carro. Você passa durante o dia? Tem. 2 entradas. Você vai no centro da cidade? Tem fiscalização. Aqui em Matão eu não vejo. E não estou falando mal dos fiscais, hein? João faz um belo trabalho dentro dos limites. Sim, óbvio. Não tem o número de fiscais. E mais uma vez eu repito. Toninho, o comerciante não vai conseguir segurar essa barra sozinho. Sozinho fica difícil pra gente. Cumprir determinação e a gente ter que impor, ter que fazer. Não adianta. O problema é conscientização. E conscientização tem que ter alguém se comunicando, falando, e não é só falando através da mídia, não. Ter que estar ali no tete-a-tete, ali, na fila dos bancos, que é horror, um em cima do outro, parece que o cara se encostar no outro vai chegar primeiro. É assim que tem que funcionar, né? Infelizmente. Toninho, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Infelizmente também o nosso tempo é muito curto aqui, mas eu acho que ficou muito bem claro, e a gente, assim que possível, vai trazendo você mais vezes, porque é bom também ouvir o lado de vocês através de um representante do comércio de Matão, para a gente saber como que está também essa situação aí do outro lado, conforme os dias vão passando. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Toninho, pela sua participação. Estamos à disposição, viu?